E aí, gente, tudo bem? Beleza? Boa noite. Eu queria deixar para vocês mais uma informação, aproveitando o ensejo, né, para poder falar um pouquinho sobre um tema que nós trabalhamos em nossas lives, né? E aí eu sei que muitos de vocês não participam das nossas lives, e eu resolvi colocar aí um resumozinho dessa nossa aula, que fala sobre a Guerra Fria, né? É importante que vocês tenham contato com esse material, por mais que eu tenha deixado ali um vídeo que fale sobre a Guerra Fria. Eu queria dar as minhas palavras, porque geralmente as minhas palavras eu uso em nossas avaliações, tá? Eu também vou gravar um vídeo falando sobre, corrigindo algumas das nossas principais questões da plataforma. Se não me engano, questões que vão de 1 até o número 18, tá? 18 ou 19, se não me engano, acho que até a questão 19, que é justamente conteúdos muito importantes que vão ajudá-los a responder as questões da nossa prova, tá ok? E aí, para falar um pouquinho sobre Guerra Fria, né? Eu fiz uma pequena dissertação, um pequeno conceito que fala sobre uma relação de poder entre grupo de países capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e países socialistas, liderados pela antiga União Soviética, tá? Nós chamamos isso de mundo bipolar, ou seja, nessa época aí, o mundo ele estava dividido em dois polos, ou seja, os aliados dos Estados Unidos, né, do capitalismo, e os aliados da antiga União Soviética, que provém aí no caso o socialismo, né? Então nessa época aí o mundo era conhecido como bipolar, tá? Essa guerra ideológica, guerra de ideias, né? Ela começou em 1939. No primeiro momento, eu falo de 39 a 45, porque esses dois países, eles eram aliados, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram aliados. Então eles lutaram do mesmo lado durante a Segunda Guerra Mundial. Logo depois, acabando a Segunda Guerra Mundial, a partir desse momento, eles foram para situações distintas, blocos distintos, opostos, né? Um tentando impor o capitalismo e o outro tentando impor o socialismo. Então, por incrível que pareça, isso foi uma curiosidade, porque até então eles eram aliados lá na Segunda Guerra Mundial. E depois eles começaram a criar algumas diferenças, né, por conta dos seus regimes políticos, dos seus sistemas de governo. Os Estados Unidos com o capitalismo e a antiga União Soviética com o socialismo, tá? Então, foi uma guerra fria, porque não houve um confronto direto, não houve aí conflito direto. Por quê? Essas duas nações, elas sabiam o quanto poderosas elas eram, né? Tanto que o mundo todo nessa época aí citava que se houvesse um confronto direto entre essas duas grandes nações, poderia aí ser a extinção do planeta, de tão poderosa que elas eram naquela época, né? A questão do material bélico, né? Do exército promissor, dos porta-aviões, dos navios, né? Dos grandes exércitos. Então existia aí um receio mundial por conta de um confronto direto. Mas até então isso não passou de ideais, um tentando se impor perante o outro, né? Um tentando mostrar o quanto era poderoso para o outro e tentando levar em conta os seus regimes políticos, o capitalismo norte-americano e o socialismo da antiga União Soviética, tá ok? Então, por isso o nome Guerra Fria, né? Tanto que eu deixei bem claro aqui que a principal característica da Guerra Fria foi uma ausência de confronto direto entre as duas potências, né? Ambos tinham um arsenal muito grande, muito poderoso, mas existia um respeito mútuo. Eu lembro que eu defini isso para meus alunos lá em nossas videoconferências, tá legal? E aí eu coloquei aqui que esses dois países eles foram aliados, né, durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, tá? E aí, nessa época aí, eles tentaram fortalecer os países que faziam parte dos seus grupos. Por exemplo, na questão norte-americana, dos Estados Unidos, foi criado aí o Acordo de Bretton Woods, tá? Que significa empobreça o seu vizinho, ou seja, os Estados Unidos entendia que o fato de não manter relações comerciais com países que não eram seus aliados, né, que não estavam ali propostos a bancar o capitalismo, o fato de não estar negociando nada com eles poderia enfraquecer a nação que era sua adversária,
tá ok? A moeda desse acordo de Bretton Woods era o dólar, tá ok? E ele tinha a intenção de reconstruir, fortalecer o capitalismo mundial após a Segunda Guerra Mundial, tá? Foi nessa época aí que foram criados os grandes bancos internacionais, né? Que foi o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que nós vamos ver lá um pouquinho mais à frente, tá ok? Esse material aí que eu estou passando para vocês, eles estão na sua apostila de vocês, da página 22 até a página 26. E depois nas páginas 31, 34, 36, 39, 38, 39 e 40 da apostila de vocês, tá ok? Então, dando continuidade a esse contexto, eu falo um pouquinho também sobre o Plano Marshall, né? Plano elaborado também pelos Estados Unidos, auxiliando os países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial e que se transformaram em aliados seus, alguns países europeus, tá ok? Ele recebeu esse nome aí, Plano Marshall, devido ao secretário de governo americano, chamado George Catlett Marshall, tá ok? Então ele tinha como principal característica ajudar financeiramente os países aliados dos Estados Unidos, ou seja, que eram a favor ao capitalismo, que foram aí destruídos, né, financeiramente após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E aí, como resposta a esses acordos norte-americanos, né, do suposto capitalismo, a União Soviética fez a mesma coisa, né? Ela procurou fortalecer os países aliados ao socialismo, criando aí um plano econômico chamado Comecon, tá? Esse plano surgiu na Europa, também no final da Segunda Guerra, liderado pela antiga União Soviética, e que foi extinta em 1991, ou seja, a União Soviética, ela, durante a Guerra Fria, eu posso dizer que ela perdeu essa Guerra Fria, né, com a queda do socialismo, fato aí confirmado em 1991, tá ok? E aí, como se fosse aí uma transição, se eu estou falando para vocês aqui que a antiga União Soviética, ela perdeu essa Guerra Fria no final, ou seja, eu tive aí, no caso, o fim de um socialismo, né? Então, dentre esse mundo bipolar, nessa bipolaridade, eu tive aí uma queda do socialismo e uma ascensão do capitalismo, tá ok? Mas isso aí nós vamos ver um pouquinho no nosso próximo encontro, numa outra aula que eu vou estar gravando para vocês, que fala sobre a transição do mundo bipolar para o multipolar, ou seja, a multipolaridade. O mundo deixa de ter dois polos de influência, né? Que foi a Guerra Fria e a luta para impor o capitalismo pelos Estados Unidos, em relação ao socialismo da antiga União Soviética, né? Que nós vimos aí que houve uma queda desse socialismo, ok? Beleza? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abração.